Quero te atualizar também sobre Otávio, jogador que foi especulado no Galo, no Grêmio, no Palmeiras e no Internacional. O futuro do jogador já está definido e você vai saber todos os detalhes. E fala também sobre o Palmeiras, por que Abel Ferreira ganhou mais alguns dias de folga em Portugal e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o motivo da viagem de Abel Ferreira a Portugal. Você sabe que os atletas do Palmeiras voltaram aos treinos na última quinta-feira. O Abel iniciou seus trabalhos apenas nessa segunda-feira, 5 dias depois do restante do elenco. O que lhe garantiu muitas críticas, especialmente nas redes sociais, de torcedores do Palmeiras, entendendo que ele não foi profissional. Pois bem, o Palmeiras deixou vazar que a permanência do Abel por mais alguns dias em Portugal teve a ver com questões burocráticas que envolvem sua filha. Filha mais velha do Abel passou na faculdade e vai estudar na cidade de Braga, onde o Abel e seus familiares têm residência fixa. E por isso, o Abel precisou ir a Portugal para dar entrada na documentação para permitir que a filha pudesse começar a estudar. Ele pediu para Leila Pereira, presidente alviverde, que o deixasse ficar mais alguns dias para que ele tivesse a oportunidade de estar ao lado dos pais. A Leila Pereira fez essa concessão, o Abel voltou às atividades e agora segue a programação normal. Palmeiras que volta a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio de semana está reservado para a Copa do Brasil e o Verdão já está eliminado. Essa concessão mais uma que a Leila Pereira fez ao Abel também tem a ver com a tentativa de convencê-lo a renovar logo seu contrato. O vínculo entre Palmeiras e Abel se encerra em 31 de dezembro. As especulações sobre Fenerbahçe e Al Ahly do Egito já foram esgotadas. O Fenerbahçe não fez proposta, o time egípcio fez oferta, mas não agradou. Bora falar agora sobre o Otávio, que chegou a ser especulado em 4 clubes brasileiros: Grêmio, Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro. O futuro do Otávio foi definido nessa segunda-feira. O meio-atacante brasileiro que se naturalizou português para jogar na seleção de Cristiano Ronaldo é novo reforço do Al-Qadisiyah, também da Arábia Saudita. Você sabe, ele pertence ao Al-Nassr, estava fora dos planos do clube saudita, apesar de um salário astronômico 20 milhões de euros por ano ou 127 milhões de reais. O Otávio ganha cerca de 10 milhões e 600 mil por mês. Houve consultas de clubes brasileiros. O Internacional e o Grêmio tentaram entender as condições. Em relação a Grêmio e Palmeiras, posso assegurar para vocês que não houve nem sequer contato. Essa informação me foi passada por uma pessoa da família do Otávio na manhã dessa segunda-feira. Só para completar, é importante dizer que o Al-Qadisiyah vai assumir 40% dos salários do atleta nesse primeiro ano, que equivale ao último ano do vínculo dele com o Al-Nassr. O Al-Nassr vai continuar bancando 60% dos salários até junho de 2026. A partir daí, é o Al-Qadisiyah quem assume o restante, o salário integral do jogador. Ele assina um contrato de 3 temporadas e somente a partir daí, depois desses 3 anos, é que ele pensa em voltar ao Brasil. Só para completar, registrar ainda que se o Internacional fez uma sondagem e parou, o Grêmio chegou a fazer proposta oficial e considerada boa. O problema é que a diferença era grande em relação à possibilidade da permanência do Al-Qadisiyah. Havia uma vontade enorme dos sheiks, dos responsáveis pela Liga Saudita, na permanência do Otávio por lá. Até por isso o acordo com o Grêmio não avançou. Queria registrar para vocês que a proposta tricolor feita ao Otávio era de 16 milhões de euros ao longo de 3 temporadas. Hora de falar sobre o Palmeiras com mais um reforço contratado por João Paulo Sampaio, o melhor executivo de futebol do país. Ele contratou sem custos Baroni, zagueiro de só 19 anos de idade, que pertencia ao Curitiba. E mais uma vez, outra negociação sem custos. O Baroni estava se encaminhando para o fim do vínculo no Curitiba, já havia avisado que não renovaria seu contrato. Dessa maneira, Coxa aceitou liberá-lo de graça, ficando com 30% do valor de uma venda futura. O Palmeiras vai passar a ser dono de 58%, enquanto o Ibrachina, clube que o revelou, fica com outros 12%. Esse acordo entre Palmeiras e Curitiba prevê a possibilidade de o Verdão adquirir mais 20% dos direitos econômicos que pertencem ao Curitiba, dessa maneira, ou essa parte, com o pagamento a ser feito, tá? Zagueiro de 1,92 m de altura, canhoto, passaporte italiano. Palmeiras decide contratá-lo até porque vê no Baroni alguém com um perfil parecido ao do Benedetti, atleta que tem chamado a atenção de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa, mesmo sem ter sido titular com frequência na equipe palmeirense. Só para completar, importante contar que o Baroni escolhe o Palmeiras também pela relação do João Paulo Sampaio com o Diogo Silva, que é o representante, é o dono da Web Soccer e empresa que gerencia a carreira do Baroni.
O Diogo já tem outros jogadores dentro do Palmeiras na base, como o Riquelme, o João Paulo, o Roraima e o Miguel Rocha. Outros atletas que também já estiveram no Verdão e eram do Diogo Silva, o Naves, o Fabinho, o Mateusão e o Renan Vitor. Só para completar, importante registrar que o Palmeiras, no departamento de futebol profissional, decidiu fechar o expediente em relação a reforços. Não serão mais contratados jogadores, até porque o Verdão investiu bastante, 703 milhões de reais somente em 2025. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fernandes pedindo para falar sobre Abel Ferreira. Vamos lá, o Abel não vai sair do Palmeiras em hipótese alguma até dezembro. O próprio empresário dele, o Hugo Cajuda, afirmou: esqueçam, pode pintar a proposta que for. E é para vocês entenderem o porquê dessa especulação. Ele recebeu nos últimos dias uma oferta oficial de um time da África, o time mais vencedor de todos lá do Egito. Deixa eu só ver o nome do time direitinho, que agora me deu branco. Mas essa oferta chegou e não agradou de jeito nenhum, e o Abel já disse: esquece, não tem jeito. Mais recentemente começaram a especular, o Al-Ahly, tá? Al-Ahly do Egito havia feito uma proposta no menor cabimento. Se for para sair do Palmeiras, ele quer sair para um grande clube, para um time importante da Europa. Pois bem, aqui no Brasil, na sexta-feira, de sexta para sábado, começaram a especular que ele interessaria ao Fenerbahçe. O Fener que demitiu recentemente o José Mourinho, e no Fenerbahçe o dinheiro anda em alta, né? O Mourinho, por exemplo, ganhava 10 milhões e meio de euros por temporada. O Abel ganha 6. O Abel ganha pouco mais da metade na comparação com o Mourinho. O Mourinho que vai levar, só com indenização dessa saída do Fenerbahçe, 95 milhões de reais. Se a gente somar todas as indenizações que ele ganhou nos últimos clubes pelos quais ele passou, são quase 700 milhões de reais somente em indenizações, tá? Voltando ao Abel. O Palmeiras assegura que ninguém procurou para tratar sobre o Abel. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, diz que ele não sai em hipótese alguma antes do fim do contrato em dezembro. E aí, só para completar, o Fenerbahçe vai priorizar nesse momento um técnico de nome. Na Turquia, como na Arábia Saudita, os caras têm dado mais ênfase à grife, a personagens que repercutam, do que propriamente aqueles caras que se imagina que possam chegar e garantir resultado. Eu tenho certeza que se o Abel fosse para a Turquia, ele teria enorme capacidade para fazer com que o Fenerbahçe se tornasse um super campeão, porque ele é muito bom técnico, né? Mas não é o caso. Os caras vão tentar algum treinador de mais nome, tá bom? Ei, tropa! Muito obrigado por você estar assistindo o nosso conteúdo até aqui. Em hipótese alguma, esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. A gente está falando realmente dele, o Palmeiras. Então, rapaziada, deixa aqui no comentário o seu like, a sua inscrição, para você não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos pra cima, vamos com tudo.